Oi, amados do Pai, Números 14. Após ouvir o relatório negativo dos 10 espias sobre a terra de Canaã, que nós vimos ontem no vídeo, os israelitas entram em desespero, murmuram contra Moisés e Arão e lamentam por terem saído do Egito. Pode um negócio desse, gente? Pode. Tanto é que aconteceu. Então eu convido você para vir comigo e para a gente poder entender o desenrolar dessa história e as sérias consequências que o povo vai viver a partir deste episódio. Porque como disse certa vez Henry Ford, se você acredita que pode ou que não pode, você está certo. Isso porque os seus pensamentos conduzem a sentimentos que vão te levar a ações e palavras que podem te levar a consequências fatais. Então, bora ler e tirar conclusões e lições deste capítulo do nosso momento atual? Então, vamos lá. Bom, capítulo 14 de Números. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ó céus! E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Jesus, toma conta. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Era comum naquela época, né? E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como o pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. A todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o destruirei. Deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Já é a segunda vez que Deus fala isso com Moisés, né? Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram os moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia,
e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porque o meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a tua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois, disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. E eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Perdão, gente, só um minutinho. Obrigado. Uau! Gente, que coisa, que loucura, né? Que povo é esse que Deus escolheu para ser seu e propagar sua luz na terra? Mas o pior de tudo é que nós somos assim também, eu e você. Não vem dizer que você não é, que você é santo, santa, porque quantos erros, quantas coisas erradas nós fazemos também. Vocês viram que eles chegaram ao ponto de sugerir a escolha de um novo líder para poder retornar ao Egito? Meu Deus, quanta ingratidão! Eles passaram por cima, esqueceram de tudo que tinham vivido até ali. Os milagres, o sobrenatural de Deus, a saída da escravidão para a liberdade. O que mais? O anjo de Deus que poupou todos os filhos mais velhos, que eram os primogênitos. A travessia do Mar Vermelho, o maná, as codornizes. A proteção da nuvem durante o dia, gente, que protegia eles do sol intenso do deserto e do fogo durante a noite, para afastá-los do perigo dos animais e do frio. Sem contar que a nuvem também era assim um GPS, mostrando o tempo perfeito de partir ou de acampar, além de mostrar a direção perfeita. Meu Deus, pois é. E ao ouvir mais uma vez toda aquela murmuração coletiva do povo, Moisés e Arão se prostram e oram, rosto no chão, enquanto Josué e Caleb
tentam encorajar aquele povo a confiar no Senhor. Mas o povo desejava apedrejá-los. Olha que loucura, gente. Isso nos mostra que a incredulidade, a rebeldia, são consequências de não confiar em Deus. Isso acaba nos levando a atitudes assim absurdamente loucas, como essa de apedrejar o povo. E aí o que aconteceu? A glória de Deus apareceu e o Senhor, indignado com aquela persistente incredulidade, decide que aquela geração, aqueles 10 não iriam ver a terra prometida. Só Josué e Calebe iam entrar nela. E aí Moisés, mais uma vez, se mostra um líder de excelência. Mas entenda que a excelência que eu estou falando aqui não é a força do próprio braço, mas o rosto no chão, prostrado. Porque ele é um modelo assim de intercessor. Porque mesmo diante da rebeldia do povo, ele intercede, mostrando a Deus 2 argumentos. Preste atenção. Primeiro argumento, que todas as demais nações já sabiam do poder de Deus, do Eterno de Israel. Segundo argumento, que eu particularmente acredito que foi o que tocou o coração de Deus. Moisés lembra ao Senhor que ele é misericordioso, que ele cumpre a aliança mesmo quando a outra parte não cumpre. Eu acredito que assim Moisés acalmou a ira de Deus com esse segundo argumento. Então, Deus ouviu a oração de Moisés e oferece graça, poupando o povo todo, né, da destruição imediata. Mas, porém, entretanto, todavia, ele decreta 40 anos de peregrinação no deserto. Ou seja, 1 ano para cada um dos 40 dias em que os espias exploraram a terra com espias, né? Os 10 que trouxeram testemunho negativo foram punidos e morreram ali, com uma praga mandada por Deus, por terem difamado a terra prometida, que eles não tomaram posse com seus pés por herança da aliança do Senhor. Somente Calebe e Josué é que iam se apossar das bênçãos que os outros 10 desprezaram. Gente, realmente, se a gente parar para analisar, é muito difícil pensar e se posicionar diferente quando todos os demais, toda a congregação está indo por um outro caminho. É como se a gente ficasse sem força. E acima de tudo, é uma decisão de muita coragem e um alerta para cada um de nós para o final dos tempos, quando a gente vai precisar tomar decisões sobre ceder ao anticristo ou negá-lo e sofrer as diversas consequências que virão. Tem muita coisa aqui escrita na Bíblia para a gente ler depois, tá? Então, muita atenção nessa hora, porque a palavra diz que muitos serão enganados. Se pudesse, até mesmo os escolhidos, separados. Então, se você está aqui acompanhando esse estudo que a gente está fazendo, de Gênesis, nós vamos até o final, até Apocalipse, aproveite para você poder conhecer o caráter de Deus, conhecer as Escrituras, porque em breve até ela lhe será retirada. Mas ninguém pode tirar de nós aquilo que nós aprendemos, aquilo que ficou gravado em nossa mente, em nosso coração, em razão da nossa fé em Jesus Cristo. Então, vamos em frente, conhecer todos os recados, né, de Deus para nós, que está aqui, porque a palavra dele também diz que o meu povo perece por falta de entendimento das Escrituras. E aí, como se não bastasse, tudo isso que a gente viu agora, depois ainda, alguns israelitas tentaram ainda invadir Canaã por conta própria, contrariando a ordem de Deus. E, logicamente, sofreram derrota, né? Então, gente, que lições que a gente pode tirar desse capítulo? Eu acredito que a primeira coisa a refletir
É que não adianta a gente agir sem a presença e sem a orientação de Deus. Porque agir por conta própria, com a nossa própria força, além de não trazer benefícios, pode até trazer derrota, que é morte também, né? Deus leva a sério tanto a fé quanto a incredulidade. Nossas relações, os desafios, mostram o nosso coração. E a liderança piedosa, gente, faz toda a diferença. Então, que os verdadeiros líderes, os sacerdotes atuais, possam interceder pelo povo, mesmo quando este erra. Isso é muito importante. Que mais? Nós vimos também que a gente pode até ser perdoado, né? Redirecionado, né? Mas a gente não pode fugir das consequências pela nossa falta de fé, pela nossa desobediência. Porque tudo tem um preço a ser pago. E aí, vamos hoje refletir assim sobre 2 aspectos importantes. Eu vou deixar assim 2 perguntas, tá? Quando a gente está em momento de crise, será que a gente consegue assim recorrer à intercessão, como Moisés fez? Ou a gente cede à pressão da maioria? Qual é a sua resposta? Pensa nisso. Mais uma. Quando a gente tem que tomar uma decisão importante, será que a gente busca a direção de Deus ou a gente costuma agir por impulso, né? Então vamos refletir e anotar em nosso caderninho de estudos, porque no final eu tenho certeza que cada um de vocês terá um livro pronto com todos os insights que chamaram a tua atenção. Vamos orar agora? Ai, Pai, obrigada por nos ensinar o quanto há poder em nossas palavras. O Senhor que criou o mundo através da sua palavra, Pai. E ela tem o poder enorme em nossas bocas, em nossas vidas, porque assim como nós imaginamos em nossa alma, assim é. Esse é um provérbio que eu amo. Provérbio 23, versículo 7. E também nós aprendemos aqui que antes de abrir a boca para murmurar, para reclamar, para defraudar, nós devemos pensar no que nós diríamos se o Senhor estivesse ao nosso lado, porque a nossa língua tem poder de cura e de destruição. Ó Pai, como nós precisamos dessa lição, porque nem tudo que a gente sente, que a gente acredita que seja verdade, deve ser dito. Principalmente para quem não pediu a nossa opinião, né? E nós te agradecemos por mais essa lição e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Então, ó, um beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, se você retirou insights, se você está anotando no seu caderninho, deixa o seu like para poder ajudar, para que o YouTube entenda que é interessante e possa compartilhar com outras pessoas. E da mesma maneira, compartilhe com uma pessoa que você ama para ela saber o quanto ela é importante na sua vida e que você quer que ela entenda as coisas que você está recebendo também. Tá bom? Beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã tem mais.